Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então, nós vamos encerrar o nosso estudo da armadura de Deus, Então hoje nós vamos ver o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu vou ler aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança por todos os santos. Então, aqui, são os dois itens finais da armadura. Aqui eu quero ler então com você. O capacete é a salvação, A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. Se esta apresentar fraqueza, tudo estará perdido. Esta fraqueza aparece principalmente dentro da nossa mente, nos levando a questionar a Deus e o que Ele nos ensina. Tome o capacete. O capacete guardará sua mente de ser atingida por outro evangelho que não é o de Cristo. Com o capacete da salvação, somos guardados de todo o vento de doutrina que Satanás usa para perverter-nos. E isso é uma grande realidade. A nossa mente, ela é o quê? O nosso campo de batalha espiritual. É na nossa mente que Satanás ele vai tentar lançar os dardos inflamados para que desça para o coração. Porque a boca irá falar do que o nosso coração vai estar cheio, transbordando. Então, ele sempre vai tentar colocar dúvida para que você questione a Deus, como eu li aqui, para que você venha ter uma fé fraca. Ele vai fazer de tudo para atingir e abalar sempre a nossa fé. Por quê? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, ele disse mais, Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, o diabo, gente, ele vai fazer de tudo para trabalhar na nossa mente, para colocar confusão mental, para colocar dúvida, para que a pessoa comece a fazer questionamentos para Deus. Mas será, Senhor? Mas por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? Mas o porquê disso? Sabe a criança, quando ela entra naquela fase dos porquês? Mas para quê? Mas por quê? Assim a pessoa faz com Deus. Ela começa a entrar naquele questionamento, duvidando. Senhor, por que disso? O para que disso aqui? O porquê o Senhor permitiu? A pessoa começa a questionar. Ao invés dela ir, orar, olhar e aprender com cada situação. Por quê? Às vezes as pessoas acham que essa luta veio para isso. Não. As lutas vêm para nos fortalecer. Por quê? Porque nós precisamos estar sempre buscando a Deus, dobrando os nossos joelhos, clamando ao Senhor. Quando as pessoas começam a relaxar, baixar a guarda, elas deixam de meditar, de buscar a Deus, de ter intimidade com o Senhor. Por isso tem aquele louvor que diz: nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, Então nós não podemos baixar a guarda. E quando recebeu a bênção, mais ainda. Não é recebi minha bênção agora, não. Vigie, orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Então o Satanás, ele sempre vai tentar roubar uma palavra que foi dada a você, algo que Deus plantou no teu coração, algo que Deus disse que vai fazer. Ele vai tentar te convencer ao contrário. Então a nossa mente é o nosso campo de batalha. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. Do nosso cérebro
vem os comandos. Vem os comandos, as nossas emoções. Tanto que o nosso cérebro, ele é muito inteligente, que ele engaveta algumas coisas. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele sabe o que vai nos causar uma dor, que vai gerar algo, uma doença, que vai dar algo ali, que vai desencadear algo. Ele engaveta aquilo, em algum lugarzinho aquilo fica guardado, porque ele sabe que aquilo ali naquele momento, se a pessoa ela ficar mergulhada ali, ela vai adoecer, algo vai se gerar no corpo dela. Então ele engaveta certas coisas. Por que muitos traumas da nossa vida são esquecidos? Tem determinados períodos da vida de uma pessoa que, se você perguntar para ela assim, me fala da tua idade, da tua infância, dos 3 anos para frente, o que você lembra? Ela vai dizer, não, de tal idade eu não lembro de nada. Eu só consigo me lembrar de tal idade para cima. Por quê? Porque nesse período de tempo houve um bloqueio. Algo aconteceu ali, ficou lá no nosso lá no nosso inconsciente. Por isso que na terapia nós trazemos isso à memória da pessoa. Para quê? Para poder tratar isso. Porque nesse período aqui que ela sofreu esse trauma, que ficou no esquecimento, só que esse trauma, ele gera coisas na vida dessa pessoa. Às vezes ela tem algo ali, mas eu não sei o porquê que eu sou assim. É desse período. Então, às vezes a pessoa ela não consegue prosperar, né? Eu lembro que uma vez eu fiz umas mentorias e o pastor contou para nós vários testemunhos referentes a isso. E ele disse que tinha um rapaz que era muito esforçado, tinha não sei quantas faculdades, não sei quantos cursos, mas ele não saía do lugar, ele não conseguia prosperar, ele não conseguia arrumar uma namorada, porque de uma fase tal da vida dele, ele teve um bloqueio. Quando ele começou a trabalhar com ele começou a lembrar que ele tinha sofrido abuso pelo tio. E aquilo ali foi deletado da memória dele. Ele era uma criança. Ele só conseguia se lembrar dos 12 anos para cima. Dos 3 anos até os 11, ele não conseguia lembrar nada. Até que ele foi trabalhando e ele lembrou. Esse jovem disse que chorava muito e foi. Aí que ele começou a contar. E ali ele entendeu o porquê que ele não prosperava, o porquê que ele não saía do lugar, porque aquilo ali estava ali afetando ele nessas áreas. Às vezes as pessoas são afetadas em algumas áreas e elas não entendem o porquê. É porque algum trauma aconteceu. Algo houve, o nosso cérebro bloqueou, né? Ficou engavetadinho ali. Mas só que isso gera, né, consequências e a pessoa não entende da onde, o porquê, o que aconteceu. Então, por isso que o capacete, né, ter a nossa mente blindada, guardada pela palavra. Por isso que Paulo disse que nós devemos renovar o nosso entendimento. A nossa mente tem que ser transformada. Nós devemos ter a mente de Cristo, porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos as nossas atitudes também. Então nós só vamos conseguir agir verdadeiramente como cristãos quando nós começarmos a ter a mente de Cristo, quando nós renovarmos o nosso entendimento, quando nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, o que o Senhor quer que eu faça, quando a gente diminuir o nosso eu e deixar que o Senhor cresça na nossa vida. E nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu não lembro de determinada coisa que aconteceu nesse período, a tal período, mas eu quero ser curado disso. Eu não quero ter bloqueios na minha vida. Eu não quero, Senhor, ficar amarrado em nenhuma área da minha vida, se é uma maldição hereditária, se foi um trauma que me aconteceu, que o Senhor me traga a memória, que o Senhor me mostre. Então nós precisamos analisar a nossa vida.
investigar e ver o porquê que não está acontecendo isso. Não é questionar a Deus, é dizer, Senhor, me mostra o que está acontecendo comigo, o porquê que eu não consigo sair dessa fase e entrar na outra. O que acontece comigo? O porquê que isso acontece comigo? Me mostra, Senhor. Não é colocar Deus contra a parede e dizer, pois é, porque eu tô te servindo, porque não sei o que. Não. É ter uma conversa de pai para filho. É dizer, pai, me mostra. Me ajuda, pai, a entender o porquê que muitas coisas não aconteceram ou ainda não aconteceram na minha vida, ou o porquê que aconteceu isso aqui comigo. Me ajuda a entender. E Deus vai te mostrar. E o Espírito Santo vai começar a te trazer a memória. Então nós precisamos blindar a nossa mente. Ter a nossa mente, saber identificar quando é uma investida do inferno, saber o que é de Deus e o que não é. E isso só se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós vamos conseguir identificar quando é uma investida satânica e quando é de Deus. Então nós precisamos estar vestidos e revestidos de toda a armadura de Deus. Então, o capacete vai guardar nossa mente de ser atingida também por outro evangelho, por doutrinas, né, que tentam nos perverter, nos corromper. Por que Jesus disse, cuidado, porque vai chegar um momento que vai ter falsos profetas e já está cheio por aí. Pessoas que vão tentar convencer o povo que aquilo é de Deus, que eles são de Deus, e não é. Então nós precisamos vigiar. Com o que nós estamos ouvindo está na palavra, então, amém. Não está? Opa, peraí. Então nós precisamos fazer esta análise, nós precisamos ter este cuidado também com as coisas que nós ouvimos. Hoje, com as redes sociais, nós temos muitos acessos a muitas pregações, a muitos pregadores. Então nós precisamos vigiar. Ver se verdadeiramente aquela pessoa é íntegra, aquela pessoa é de Deus, se ela é correta, porque falsos profetas, gente, tem aos montes por aí, dando profetadas, falando coisas que não estão na Bíblia, só para se promover, para ter uma rede social, para ter muitos acessos, para começar a ganhar, né? Então, cuidado com o que você vê, porque o Satanás vai tentar atingir a nossa mente, os nossos olhos, pelo que nós vimos, pelo que nós ouvimos. Então, vigie, blinde-se. E agora nós vamos ver, né, a espada do Espírito. Como o versículo mesmo diz, né? Nós precisamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa espada. A espada é a arma de ataque contra o inimigo de Deus. A arma maior não há. Através dela vencemos todas as tentações que o maligno coloca diante de nós. A palavra de Deus é que nos alimenta, nos fortalece e nos encoraja a prosseguir. Alimente-se dela todos os dias. Então a palavra, gente, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus, nós devemos ingerir ela todos os dias, nós devemos consumir ela todos os dias, ler, reler, leia esse capítulo quantas vezes for necessário. Vá ali e o Espírito Santo vai falar mais ao teu coração. Eu aqui falo resumidamente, porque para não estender muito tempo, porque eu sei que às vezes as pessoas não têm mais das vezes do que meia hora para parar e assistir, né? Ouvir. Mas ouça, tire um tempo. Enquanto eu estou fazendo almoço, eu estou com o meu telefone ligado ali assistindo uma pregação, às vezes de 1 hora, de 47 minutos, 57 minutos, 1 hora, eu fico assistindo. Às vezes falta um pedacinho para terminar de assistir, eu paro, assisto depois. Então nós precisamos nos alimentar, tirar esse tempo e ter um tempo de qualidade com o Senhor. Orar, fazer o nosso devocional, nos alimentar da palavra e
Para que as 6 partes da armadura de Deus funcionem adequadamente, nós precisamos orar o tempo todo no Espírito, vigiar com toda perseverança e fazer súplica por todos os santos, né? Que foi o que eu li aqui no versículo 18. A oração é a chave para que você abra o armário que está guardada a armadura de Deus. A oração também, ela é o lubrificante que você precisa para o bom funcionamento dela. Porque a armadura, né, ela só vai funcionar bem se ela estiver lubrificada, porque senão eu vou tentar caminhar com ela, ela não vai ficar travada. Quando você orar, esse armário será aberto. A armadura que Deus preparou poderá ser usada. Ore sem cessar. Mantenha comunhão com Deus. Ele revelará a você cada golpe e cada ação que você deverá dar contra o inimigo e vencer. Use a armadura todos os dias, gente. Não é só de vez em quando, não é só quando a luta bate na minha porta. Eu tenho que estar revestido e vestido de toda a armadura do alto. E a palavra, ela nos ajuda a vencer os golpes que nós vamos levar. O escudo da fé, ele rebate os dardos inflamados do maligno, né? Então nós precisamos estar com esse conjunto por completo na nossa vida. Estar revestidos do poder do alto, vestidos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos ouvir, meditar nas escrituras. Por quê? Porque quando nós estivermos passando por um problema, uma dificuldade, uma luta, o Espírito Santo vai te trazer à memória a palavra que você ouviu em determinado dia, porque é naquela palavra que você vai orar e que você vai ficar declarando, profetizando ela, que você vai vencer a tua luta, que você vai vencer a tua batalha. É assim, gente. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus como obreiros aprovados, como diz a palavra, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, gente. Nós precisamos saber manejar a Bíblia. Nós lemos a palavra, nós precisamos, eu não preciso às vezes gravar o versículo, tá escrito em tal lugar, mas eu sei. Eu já li. Então eu preciso me alimentar da palavra. A palavra diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prosseguir é sempre, todos os dias, ter intimidade com Deus. Através da intimidade com o Senhor, você tem a revelação da palavra. O Espírito Santo te dá o direcionamento. Ele te dá a palavra para aquele dia mau, para aquela luta que vai se levantar. Você vai na igreja, você vai ouvir a palavra. Ele vai te dar a ferramenta para você lutar. Ele vai dizer, agora você vai dar o golpe definitivo em Satanás com essa palavra aqui, ó, dar essa espadada nele lá, e é assim que você vai vencer a batalha. Porque é assim que Deus trabalha. Ele se comunica através da sua palavra. Se eu não ler as escrituras, eu conheço o Pai aqui. Aqui fala de como é Deus. Aqui fala de todo, gente, como Deus é. Você vê a bondade, você vê que Deus é justiça, você vê que Deus é amor, você vê que Deus é misericordioso, e ali vai. Conforme eu vou lendo as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, Deus vai se revelando. Você vai vendo a forma como Deus vai conduzindo o povo, a forma como Deus usa os profetas para divertir o povo. E hoje não é indiferente, gente. Não é indiferente. Se você for assistir o que está acontecendo hoje, né? Chuvas em determinados lugares, alagamentos, Deus já usou profetas para falar. Crede nos meus profetas e prosperareis. E tem pessoas que não dão ouvido. Então nós precisamos dar ouvido, gente. Nos precaver.
Muitas coisas estão sendo, né, ditas, então nós precisamos ver isso é de Deus, amém? Essa pessoa que Deus já usou, né, eu analiso canais onde eles mostram a tal dia, foi dito isso pelo profeta tal, pelo evangelista tal, e tá aqui, aconteceu, mostro nos jornais, então você vê que realmente aquela pessoa é usada por Deus, que ela não está lhe dando profetadas e falando coisas por ela mesma. Então nós precisamos vigiar. E Deus, ele sempre vai usar os profetas para anunciar, para nos revelar o que vai acontecer. E nós precisamos, gente, ser obedientes, dar ouvidos. Toda vez que o povo não deu ouvido, o povo se deu mal. Deus usou Jeremias para dizer para o povo: se convertam, voltem para Deus, porque vocês vão ir para Babilônia, vocês vão ficar lá cativos 70 anos. Eles não deram ouvidos, mas Deus avisou. Então nós nunca vamos poder dizer: Senhor, tu não me disse, Deus. Não, porque Deus sempre fala através da sua palavra. Deus sempre nos adverte. Você vai na igreja, você ouve o pastor pregando, ele vai te dar uma palavra. Quando você ora e você diz: Senhor, eu vou ir na tua casa, eu vou ir lá ouvir a tua voz, e eu sei que o Senhor vai falar comigo, Pai, o Senhor vai me dar uma palavra. Não sei se o Senhor vai usar o pastor que está pregando, o obreiro, o diácono, não sei, mas o Senhor vai falar comigo, Pai, o Senhor vai me dar uma resposta, uma direção, e aguarde. E assim Deus faz, Deus já fez comigo. Eu já pedi: Senhor, várias vezes, Senhor, me dá a direção, o Senhor vai usar. E Deus usou a pessoa que estava pregando lá e me deu a direção, me deu a resposta, me deu a palavra, porque eu fiquei orando e esperando. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Não é da noite para o dia, é quando Ele quer. No momento certo Ele vai te dar a resposta, na hora certa. Não é quando eu quero, quando você quer, quando Ele quer, porque Ele sabe o dia e a hora e o momento certo determinado para todas as coisas. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele sabe. Quando Ele vai nos dizer um sim, quando Ele vai nos dizer um não. De Deus nós nunca vamos ouvir: não, quem sabe, meu filho, não, sim, dá, não dá. Nós não vamos ouvir nada que gera dúvida do Senhor, porque isso não provém de Deus, isso é procedência maligna. Ele disse, Jesus falou, o proceder deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, dúvida, gente, é procedência maligna. Medo, pânico, ansiedade, desespero, e isso é do maligno, isso não provém de Deus. Porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é bondade, longanimidade, né? Ele vai falando o que mais ali: mansidão, domínio próprio, fé, bondade. Isso é de Deus. Paz. O que passa disso é do capeta. O que vem de Deus são coisas boas. Porque Deus, ele não pensa nada de ruim a nosso respeito. A palavra diz que ele tem pensamentos maiores e mais altos do que o nosso, que ele faz mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor sempre nos dá mais do que aquilo que nós pedimos. E aquilo que a gente pede, a gente acha assim: nossa, é algo tão... E para Deus aquilo ali não é nada. Ele sempre faz além. Deus sempre nos surpreende quando nós cremos, quando nós confiamos, nós esperamos e nós estamos ali crendo que nós vamos receber. Jesus disse: tudo o que pedires crendo, recebereis. Então quem tem dúvida não vai receber nada. A própria palavra diz: o homem inconstante, não esperem tal homem receber algo de Deus, porque não vai receber. Então eu preciso ter fé. O escudo da fé é o escudo da fé que nos guarda, é o escudo da fé que nos dá a força para vencer as batalhas. É a fé, gente. O meu justo viverá pela fé. Então eu não posso recuar no meio de uma batalha, não posso retroceder. Se eu estou orando e dizendo: em nome de Jesus eu estou curada, eu estou curada. Por mais que ainda insista algo, eu estou curada. Pelas feridas de Cristo eu estou curada. E aquilo vai sair, vai cessar, vai sumir. Mas eu preciso ficar confiante, por mais que esteja doendo, eu estou curada. Isso é uma mentira, Satanás, some daqui.
e vai desaparecer, porque ele é o tentador, ele vai tentar fazer com que você retroceda na tua oração, para que você perca a tua bênção, para que você não receba o teu milagre, para que você não receba a cura, para que você não receba uma promoção, para que você não arrume um emprego. É assim que Satanás age. Então, que você fique com esse estudo, que você faça uma reflexão sobre esta palavra, né? E que o Espírito Santo, ele venha falar mais ao teu coração, e que você vai estar vestido de toda a armadura, mas não se esqueça de orar. Sempre. Orar pelos santos, orar por todos, orar pelo país, orar pelo estado, orar pelo teu município, orar, gente, orar sem cessar. Pelas pessoas que estão no leito de hospital, por essas pessoas que estão lá passando por aquela tragédia lá no meio do fogo, pelo povo que está aqui passando pelos alagamentos, tantas coisas. Então, ore, gente, ore sem cessar, como manda a palavra de Deus. Obedeça. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas através, Pai, deste estudo, que o Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado, que ele possa estar convencendo, abençoando, direcionando, Pai, guiando estas vidas, Senhor, que o Espírito Santo venha trazer a revelação da tua palavra e que ele venha falar ao coração de cada homem, de cada mulher, Pai, de cada pessoa que tem ouvido a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus.